queridos, abra comigo nesta manhã a palavra de nosso Deus na carta de Paulo aos Colossenses. Eu abro no capítulo de número 3 e chamo a sua atenção para os versículos 8 ao versículo de número 11. Colossenses capítulo 3, versículo 8 a 11, estas palavras de Paulo pelo Espírito. Mas agora, dissipai-vos, ou isto é, despojai-vos, também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem em vossos feitos, em seus feitos, e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Bem, estas palavras de Paulo têm a ver com a coerência na vida cristã. Nosso título é Despojando-se da velha vida, coerência na vida cristã. Paulo, nos primeiros 2 capítulos, fala sobre doutrinas elevadas, gloriosas. Em particular, ele fala sobre a pessoa do Senhor Jesus, em quem nós estamos na segurança de salvação. No início do capítulo 3, ele fala sobre a pessoa de Cristo, o lugar onde ele está no céu. Assim, a nossa mente, o nosso desejo, o nosso sentir e pensar deve constantemente se elevar deste mundo material para se voltar ao nosso Salvador. Para Ele nós iremos, um dia estaremos com Ele. Tendo lidado com isso, então ele agora lida com a coerência na vida cristã. Esse é o significado dessas palavras no capítulo 3. Um viver coerente. Há uma ilustração aqui, eu gostaria de iniciar com ela. Paulo está sempre cheio de ilustrações. No versículo 8 ele diz: mas agora despojai-vos também de tudo. Despojar, uma palavra pouco usada em língua portuguesa, mas significa lançar fora, remover de si, apartar de si. A ilustração aqui é esta. Ele falou sobre a nossa velha vida antes da conversão. E o termo que ele utiliza, e bem caracteriza esta velha vida em relação a Deus, é o termo morto. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós mortificamos pelo Espírito aquela velha vida no versículo 5. E agora nós temos uma nova vida, nós já ressuscitamos com Cristo, versículo 1. E se nós temos uma nova vida, então é hora de despojar-se dos elementos que ainda caracterizavam o nosso viver neste mundo. A ilustração é a seguinte, ali está, pensa da seguinte maneira. Isso nos representa espiritualmente, essa ilustração, mas ali está um homem e uma mulher deitada na sarjeta, imundo. Naquela sarjeta, esta pessoa é fétida, o seu odor horrível é sentido de longe. Muito tempo sem tomar um banho, ferido, sujo, em um processo de morte. Esta pessoa que ali está também é, diante da justiça, diante da lei do país, um criminoso fugitivo por muitos crimes. Assim, na sociedade em que ele vive, o status social de cidadão deste homem ele é um pária, ela é uma pária social. Ela vive à margem da sociedade, desprezada e deve ser pelos seus crimes e também procurado pela lei. Em um determinado momento a lei o encontrará e esta pessoa será julgada e condenada, e pela lei deste país a condenação de seus crimes é a morte por decapitação. Certo? O estado dessa pessoa é deplorável e o status dela também é deplorável. Todavia, em um determinado momento, em minha ilustração, um oficial de justiça encontra esta pessoa, a desperta ali na sarjeta e diz para ela: amigo, eu tenho uma boa notícia para você. Os teus crimes hediondos, eles foram lidados, julgados, e por causa de alguém que decidiu pagar em teu lugar, pagar uma fiança e sofrer a consequência dos teus crimes, eu não entendo isso, mas esta pessoa fez isso. Você agora, diante da lei, não é mais um pária, um criminoso, um fugitivo. E há algo mais que eu preciso lhe dizer, embora eu acho muito estranho, mas o fato é que nós pesquisamos a respeito de você muito e descobrimos que você teve um pai que faleceu recentemente, qual você não vê desde que nasceu, nem fala com ele desde que nasceu. E ele deixou para você uma imensa herança financeira.
E tudo isso agora será acreditado ao seu nome. Assim, o status social, legal desta pessoa mudou de repente, certo? Não é mais um pária, um criminoso, um fugitivo, mas é agora alguém livre, justo, um cidadão e alguém rico. O status jurídico, legal dele mudou. Perfeito. Mas se você olha para ele, para ela no estado em que ela está, você não vê nenhuma mudança. Está ali ainda no chão, sujo, vestido em trapos de imundície, certo? Embora livre, justificado diante da lei e rica. Mas ainda está ali com aquele cabelo imundo, aquelas roupas fétidas. Assim, o oficial de justiça, baseado na lei da verdade, a cidadania, diz para esta pessoa: o teu status mudou, agora levante-se e lance fora e se despoje desta vestimenta imunda de criminoso, de pária, e se vista como um cidadão e como um herdeiro da fortuna que você recebeu. E é exatamente isso que Paulo está ilustrando. Ele diz: se nós morremos com Cristo para este mundo e fomos justificados pela fé em Cristo, salvos, perdoados, o nosso status espiritual mudou diante de Deus. Assim, se eu sou uma nova pessoa em Jesus Cristo, não mais um herdeiro do inferno e da condenação, espiritualmente falando, diante de Deus falando, eu sou agora um filho de Deus e um herdeiro com Cristo. Eu devo agora, neste mundo, nesta sarjeta deste mundo, me despojar das roupas velhas da minha velha condição. Versículo 8 está dizendo isso. Mas agora, salvos, justificados pela fé, despojai-vos também de tudo. E aqui está as peças de roupa da imundície do meu estado de pária social, de mendigo e de criminoso. Despojai-vos também de tudo. Despojai-vos da jaqueta da ira, do calçado da cólera, da calça da malícia. Comece a arrancar fora esta roupa de mendigo, de criminoso, de ladrão, e comece agora, versículo de número 12, a se vestir como uma nova pessoa que você é, como um eleito de Deus para a salvação, como santo, com essas peças de roupa de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos aos outros. Você percebe a ilustração aqui? É maravilhosa, não é? E isto, queridos amigos, resume o que é santificação. Santificação é a mudança operada pelo Espírito em nós, pelo esforço em responder às moções do Espírito, em submeter-se ao Espírito Santo de Deus em sua palavra. O meu status nunca poderia ser mudado pelo meu esforço. Ele foi mudado por Deus, diante de Deus, e o seu Espírito enviado ao meu coração. E este Espírito que dentro de mim agora, ele diz: levanta-te. E eu obedeço. E me dado força espiritual, meus músculos espirituais para me levantar, e um desejo profundo de tirar de mim tudo aquilo que é desagradável a Deus e tudo aquilo que se refere àquela minha velha vida imunda, horrível. E tudo isso se resume nesta palavra: despojai-vos, lance fora, lance no lixo, no incinerador, na verdade, de todas estas coisas. Assim, observe o raciocínio. Versículo 1, portanto, já que ressuscitastes com Cristo. Versículo 5, mortificai, pois, os vossos membros. Versículo 8, despojai-vos também de tudo. Versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Esta é a lógica, esta é a dinâmica da santificação. Santificação, mais uma vez, é uma parceria entre o Espírito Santo de Deus em nós e nós. Ele nos abre o entendimento, nos dá a força que nós não tínhamos antes, a clareza, a compreensão, e nós respondemos em obediência. E nós nos despojamos disso pela graça, pelo auxílio do Senhor. Assim, santificação é algo contínuo. Você está, ao longo da vida cristã, se despojando destas coisas. E aqui está um comando. E o comando é para lançar fora da nossa nova vida, no incinerador, toda aquela roupagem grosseira, manchada da malícia que nós usávamos
antes da conversão. A ira que nós tínhamos, a cólera, a malícia, como jamais poderia um crente ser reconhecido em casa, no local de trabalho ou na igreja como uma pessoa irada? Essa é uma contradição, não é? Profunda contradição. Ou alguém maldizente, ou alguém fofoqueiro. São contradição da obra do Espírito Santo. E aqui está o comando do Espírito a todo homem e mulher salvo, um comando a ser obedecido, mas agora despojai-vos de tudo. Coerência na vida cristã. Observe algo mais aqui antes de entrarmos em nossa exposição mais detalhada. Você percebe que há um contraste entre a velha vida e a nova vida. A velha vida é representada no versículo 5. São coisas que nos prendiam, são coisas que nos mantinham algemados à carne, à vida neste mundo. Observe, são ações, são atos, são coisas que nós fazíamos para satisfazer nossos desejos, nossa concupiscência. Está aí diante de nós, neste versículo de número 5. Nós estávamos presos a tudo isso aí: fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, avareza e idolatria. E eram coisas, ações, pensamentos, buscas, essa é a diferença que eu quero traçar aqui, que nós buscávamos para satisfazer nossa natureza morta. Fornicação, afeição desordenada, concupiscência, avareza, certo? Bem, isto representa a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos, querer, ver, ter, tudo que está descrito aqui. E nós morremos para essas coisas, elas nos prendiam, a cadeia que nos prendia. Mas agora, salvos, ainda há certas coisas em nós que parecem permanecer em nós, a ilustração da roupa suja, que nós precisamos lidar. E assim no versículo 8, o foco já não está mais na concupiscência da carne, não está mais voltado para o corpo, mas é uma lista de apetites desordenados. Ou melhor, deixa-me colocar em outros termos, uma lista de temperamento desordenado. A primeira lista de apetites desordenados, versículo 5. Versículo 8, um temperamento desordenado. Ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes da vossa boca. Você está percebendo o contraste, meus irmãos? A velha vida era caracterizada por esta lista de pecados que eram algemas. Eu preciso destas coisas para satisfazer o meu corpo, o meu ser, o meu status, o meu ego. Concupiscência da carne, dos olhos. E aqui, nessa segunda lista, a soberba da vida. Ira, cólera, maledicência. Coisas mais subjetivas, mais internas, que são feitas contra o próximo. A primeira, em nosso favor, para a nossa autodestruição: fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, avareza e idolatria. A segunda lista, agora salvos, coisas que nós fazemos contra os outros: ira, cólera, maledicência, malícia, palavras torpes da vossa boca. Nisso consiste a luta do crente contra estes pecados. Assim, se um crente, ou melhor, se uma pessoa dita crente vive nesta primeira lista, e esta segunda anda junto com a primeira, então não nasceu de novo. Este é o esforço contínuo de Paulo em esclarecer os seus ouvintes. Ele chega a usar palavras que nós usaríamos no dia a dia. Ele diz: olha, meu filho, não se engane, não vos enganeis, não herdarão o reino de Deus. Aí vem essa lista. E no final da lista, lá em 1 Coríntios 6:11, no final da lista ele diz: mas vocês eram assim, mas fostes lavados. Não se engane. Se alguém permanece na fornicação, não conhece a Deus, e o Espírito de Deus não habita em sua vida. Se alguém permanece na avareza, que é a idolatria, é um adorador de ídolos e não conhece o Deus verdadeiro. Afeição desordenada, vil concupiscência e todas estas coisas. A lista não acaba aqui não, ela é complementada em Gálatas, ela é complementada em Efésios, ela é complementada em 1 Coríntios. Coisas que nos prendiam. Mas agora o nosso status espiritual mudou. Mas por que eu ainda peco, pastor? Bem, nós iremos ainda, mas Deus permitindo, não de acordo com esta lista anterior, não entrando mais na prisão, mas de acordo com esta lista do versículo 8, da qual nós temos que lidar agora e nos despojar dela.
Alguém pode dizer, bom, se isso irá acontecer no crente, então o que fazer? Mas essa é uma desculpa diante do Espírito. E Paulo lida com ela. Ele diz assim, a graça de Deus foi maior em nossa vida. Permaneceremos nesta lista de pecados para que a graça de Deus aumente ainda mais a cada dia? De maneira nenhuma. Nós que fomos salvos, justificados, como permaneceríamos nisso? É uma loucura, é uma contradição, é uma incoerência. Como pode um crente permitir-se por meses e anos viver nisso aqui? Algo desagradável a Deus. Assim está aqui o contraste, a nossa ilustração e o contraste desta lista de pecados da velha vida e esta lista de pecados da nova vida. Estou sendo um tanto superficial aqui na maneira de contrastar, porque estas coisas mesmo podem ser intercambiáveis às vezes. Nós vemos o caso de Davi, por exemplo, não é? E o desastre na sua vida e a maneira como Deus lidou com ele. Mas, queridos irmãos, como nós precisamos desta palavra de Deus aqui em Colossenses. Bem, deixe-me ler este versículo 8. Mas agora despojai-vos também de tudo. Há em nós uma inclinação para a pureza e para a santificação que foi gerada em nós pelo Espírito de Deus. Mas você precisa se despojar, isto é, dominar aquela velha natureza que ainda anda grudada no teu calcanhar. Você precisa agir, e esta ação está contida na palavra despojai-vos. Marque ela. O Espírito de Deus te dá o desejo, te dá um ímpeto, a vontade, e você, como um salvo, agora vai e obedece. Essa é a obrigação. Assim, toda a vestimenta da nossa velha natureza precisa ser lidada. Meu querido amigo, você não pode ser como aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, que vai no guarda-roupa e vê aquelas roupas lá, que você sabe que eram terríveis antes da sua conversão, e diz, não, talvez eu possa melhorar aqui, eu posso melhorar aquilo, e estou apenas fazendo uma analogia. E fica deixando as coisas ali. Você deve lançar fora estas peças do pecado. E por algo novo, decente, como uma pessoa nova, a ilustração do mendigo, ele deve se dispor daquilo. Assim, a primeira característica está aqui. Toda a vestimenta da velha natureza, não deixe nenhum lenço para trás. Despojai-vos, o primeiro deles está aqui, da ira. Ira, no grego, raiva. Contra o próximo, indignação, hostilidade, uma paixão irracível. Uma disposição para irar-se o tempo todo. Há pessoas que se iram com facilidade e mesmo justificam isso, é realmente impressionante. Me recordo um pastor de uma determinada região do Brasil que se justificava por ser sanguíneo, porque eu nasci nesta região do Brasil. Se nós nascemos filhos do diabo, e agora nós somos filhos de Deus, é uma contradição, uma incoerência dizer eu sou sanguíneo porque eu nasci filho do diabo um dia. Mas você é um filho de Deus, e se você está agora em Cristo e não mais no diabo, você é uma pessoa recriada, uma criação original, uma nova criatura. Nunca justifique a ira baseada na velha natureza, na maneira como teus pais te criaram. Meu pai era assim, meu avô era assim, o contexto me fez assim, eu sou desta cidade, do país, desta região. Isso é a velha natureza, queridos amigos. Isso não é cultura trazida pelo Espírito, é uma nova vida. Assim, nunca justifique a ira. Veja a ira como algo horrível diante de Deus. É condenada na palavra de Deus. Ira indigna, ira pecaminosa. E se eu tenho a tendência de me irar por alguma inconveniência, porque eu não consigo as coisas naturalmente do meu jeito, eu fico irado. Isso é terrível, não é? Ver num crente. É uma monstruosidade, alguém não me tratou como o meu orgulho merece, então eu fico irado, alguém me contradisse terrivelmente no que eu disse, diante dos funcionários, ou diante da esposa, ou diante disso, daquilo, eu não posso suportar isso. Por quê? Porque eu sou tão importante, eu sou tão infalível, eu sou tão orgulhoso, e a minha reação é irada, é vil, e eu mostro isso na face. Não é triste isso? Que nós justifiquemos isso? Mas isso é um fruto daquela velha vida ignorante antes de conhecermos a Deus. Como eu posso trazê-lo aqui? Lance fora isto. Você ainda tem esta tendência? Você está usando uma roupa diante de todo mundo, uma jaqueta, uma roupa limpa,
Mas tem uma jaqueta imunda, que foi tirada de uma fossa, e você está vestido nisso. Lance fora isso. Isso é incoerência, isso é em contradição, diz a palavra de Deus, para um crente. Usar uma roupa lavada, limpa, e uma jaqueta imunda da ira. Despojai-vos, pois, da ira, diz a palavra de Deus. O crente é comandado a abandonar a ira. No Salmo 37, versículo 8, nós lemos estas palavras sobre isto. Deixa a ira e abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Na Bíblia, a ira em uma pessoa é vista como estultice, uma pessoa estulta, nécia. Está em Provérbios capítulo 7, versículo 9, lá diz assim, Provérbios 7, estou em Eclesiastes 7, 9, perdão, queridos, na verdade, Provérbios será o nosso derradeiro texto. Eclesiastes, de fato. Abra comigo no capítulo 7, versículo 9. A ira é vista como estultice. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Mas crentes muitas vezes estão tão acostumados a permitirem-se isso, que não percebem que se parecem tolos diante de todo mundo. Permitem-se a ira no coração. Eu vou tentar não expressar isso muito com palavras, com gestos, mas eu vou deixar isso na minha face por muito tempo. Isso é condenado na palavra de Deus. É proibido na Bíblia. Tiago capítulo 1, versículo 19, diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem nunca não opera a justiça de Deus, não afeta nada de positivo em nada. Agora, ira é também uma mentira, claro que é uma mentira de Satanás, porque Satanás ele promove a ira em uma embalagem de força. Você vê isso constantemente. É mais comum ver isso na política. Alguns tomam uma postura de irado, como se isso fosse força. Mas é uma mentira, porque ira, na palavra de Deus e na realidade, é uma forma de fraqueza. Os meus músculos emocionais estão tão fraquinhos que eu não consigo controlar a mim mesmo. Eu não consigo me segurar. Estão tão fracos os meus músculos e eu não consigo controlar o meu temperamento. Assim, ira é nada mais do que uma fraqueza moral. Assim, queridos irmãos, se nós iremos detestar a ira e nos despojar dela, comece a ver a ira e qualquer manifestação dela como uma espécie de deformação no caráter. Uma fraqueza, uma grande fraqueza. Bem, alguém pode ter pensado neste momento em Efésios 4, 26, que diz assim: irai-vos e não pequeis. Mas espera aí, como é isso? Esta ira de Efésios é uma ira justa. Quando você se indigna, se ira contra o mal, contra a injustiça, uma indignação santa contra as coisas que estragam a vida. Assim é uma base para uma indignação santa. Você não consegue, como um crente, ver tantas coisas sem se indignar, não é? Mas veja, mesmo que seja uma ira justificável, ela pode se tornar pecado. Quando é permitido que ela passe para o dia seguinte. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Por quê? Porque pode se tornar pecado se você retaliar, ou levantar insultos, ou punir alguém fora da medida, a criança, por exemplo. Ou se você usa deste acontecimento que gerou uma ira santa, justa, usa disso para fofocar a respeito, isso é pecado. Assim, irai-vos e não pequeis. E o texto diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Em outras palavras, se foi uma ira de base justa, não permita que ela continue no dia seguinte, não se ponha o sol, porque isso se tornará um veneno dentro de você.
Assim não se põe o sol sobre a vossa ira justa. Ela deve ser controlada, porque a ira é um mal descontrolado. Nem mesmo a ira justa, assim por dizer, que gera indignação, deve ser mantida em nós. Ela deve ser controlada e deixada de lado e despojada. Assim, meus irmãos, a melhor indignação de todas, a indignação que nós precisamos, é contra nós mesmos, contra as coisas erradas que nós fazemos. Se nós tivermos uma indignação santa contra essas nossas tendências, isso nos ajudará a nos despojar disso. Você não quer ficar com algo que você detesta, odeia. Diz a palavra de Deus: de que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Assim, comece a detestar a ira em você. E despoje-se disso. Clame a Deus. É possível. Deus não nos daria um comando se não fosse possível remover isso. O erro muitas vezes é que nós achamos que isso é um traço permanente do meu caráter. Não. Você está em Cristo. E a santificação é a sua resposta ao comando do Espírito. E Ele te dá graça. E é possível se despojar disso, sim. O Senhor não nos daria o seu Espírito e um comando se não fosse a vontade dEle e não fosse possível. Assim depende da nossa resposta à moção do Espírito de Deus. E a ira, ela contradiz a si mesmo. Como eu posso louvar a Deus na igreja, falar sobre doutrinas, ser amigável com os irmãos, mas em casa eu sou um pavio curto? Diga a si mesmo: não, eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura. E tome controle das suas emoções, porque ira é fraqueza e ira é orgulho. Assim, o Espírito de Deus muito bem nos comanda: despojai-vos então de toda a ira. Mas há uma segunda peça deste vestiário do pecado da velha vida. Despojai-vos, pois, versículo 8, agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera. O que é cólera? É uma expressão mais forte de ira. A ira é um estado de espírito. Você às vezes vê pessoas nesse estado de espírito continuamente iradas. É muito horrível, né? Você tem até medo que essa pessoa a qualquer momento vai explodir. Conviver com pessoas tão fracas assim é realmente difícil. Mas a cólera já é como um furacão. Ela vem de repente e destrói tudo em volta. A cólera é proibida na Bíblia, porque é um fruto horrível da carne. A cólera foi o que tomou conta de repente do coração de Caim e o levou a matar seu irmão. É injustificável a cólera, nunca justifica. Às vezes você ouve pessoas falarem sobre a cólera ou sobre a ira mesmo, dizendo assim: poxa, eu como cristão, eu tento ser uma boa pessoa, e eu tento ser uma pessoa excelente, mas eu só tenho esse probleminha aqui, que é um problema com a ira. Ou um probleminha com um furacão, com um tornado. Eu perco o controle e falo coisas duras com as pessoas e quebro isso e aquilo nos compromissos. Eu não devia, mas depois eu me acalmo. Isso é só um probleminha, sim, grande vantagem. Ter arrasado com tudo e depois se acalmar. Isso não é um probleminha. E se alguém é dominado pela cólera e transforma isso em um probleminha, você nunca vencerá a cólera. Cólera, por exemplo, é muito promovida hoje em dia porque ela é destrutiva, é promovida nas novelas. Você já percebeu isso? O mal que são as novelas. Ela é promovida como parte necessária do convívio humano. Você vê isso nas novelas o tempo todo. E bate a porta e quebra o negócio no chão. Não é isso que nós vemos o tempo todo, demonstração natural de cólera como expressão de ira. E nós já crescemos copiando estas coisas como algo aceitável. E é muito triste, meus irmãos, quando nós vemos isso, por exemplo, na família cristã, no casamento, entre pessoas que temem a Deus. Esse é o domínio da carne, isso é injustificável. Mas agora, você é um crente. Não é a novela que dita mais a sua atitude, lance fora esta atitude. Veja Efésios capítulo 4, volte um pouquinho atrás, o versículo de número 31, que o mesmo apóstolo pelo Espírito diz. Efésios 4, 31, observe isso, toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia,
e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. É muito possível que um verdadeiro crente em Jesus Cristo, esfriado espiritualmente, dado a novelas e coisas dessa natureza, comece a copiar estas coisas. É muito possível que um crente que está se privando dos meios da graça de Deus, estar na igreja adorando, ler a palavra de Deus para aplicar a si mesmo, para mudar e orar ao Senhor com profunda reverência e submissão, venha aos poucos se permitir isso na vida. Eu já vi um filho de pastor precisando corrigir o próprio pai, que se tornou em casa uma pessoa que gritava o tempo todo com a esposa. Não sei o que. Horrível, não é? É horrível. Mesmo crentes podem chegar a isso. Mas se eles percebem esta atitude e se envergonham profundamente, logo eles vencerão isso pela graça de Deus. Assim, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Como isso poderia existir no meio de crentes, que entre santos de Deus, crentes se comportem desta maneira? Isso é inaceitável. Isso é o pior inimigo da comunhão e da unidade. Isso é um monstro de orgulho. Assim, não se justifique pensando, eu tenho muitos bons pontos diante de Deus, outras coisas maravilhosas que eu faço, essa questão aqui, o Senhor vai me desculpar por ela. Oh, meus irmãos, nós entristecemos o Espírito, nós rompemos o vínculo da paz, nós desgraçamos o nosso testemunho diante de pessoas que ainda não nasceram de novo. Assim é um comando. Lance fora toda a cólera. Ele diz mais, ele aponta para uma outra peça deste vestuário da velha natureza. Agora, pois, também de tudo despojai-vos da ira, da cólera e da malícia. O que é a malícia? No grego, no original do texto aqui, é um preconceito injustificável. São atos, palavras, atitudes perversas, ruins. É uma disposição de dar a todo mundo e a toda situação a interpretação pior possível. Isso é a malícia. Porque uma pessoa faria algo assim, se comportaria, falaria dos outros desta maneira? Veja, por esta razão, a malícia é uma ira que não foi expressa. A malícia é a ira que esfriou. Ela não foi consumada, a ira. Por quê? Porque eu não consegui explodir naquele momento, algo me conteve a situação, as pessoas que estavam ali, eu não consegui retaliar, não consegui levantar a voz e gritar e brigar. Então eu guardei no coração a minha ira e ela foi se esfriando e ficou dentro de mim. E assim, toda oportunidade que eu tenho, por palavras ou atitudes, eu vou buscar boicotar essa pessoa, boicotar esta causa, falar contra ela, denegrir ela, tentar fazê-la parar e cessar, ou colocar um tropeço e um empecilho. Isso é a malícia, a ira que não pôde se expressar por alguma contenção e ficou ali. Oh, meus queridos, eu creio que não há nada mais perigoso para um crente do que manter a malícia. Porque é como tomar veneno esperando que o outro morra. Você está matando a si mesmo e você está contaminando todo mundo em volta. Malícia não é justificada, nem em palavras, nem nos relacionamentos, nem nas reuniões da igreja, nem nas comunhões com o povo de Deus. Isso não é justificado. Isso deve ser mortificado. Toda a malícia deve ser lançada fora. Nós nos despojamos de tudo isso. É vergonhoso. É vergonhoso. É um veneno. Consome o caráter por dentro e o ambiente por fora. Veja 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Por isso, façamos a festa, a comunhão, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos pães sem fermentos da sinceridade e da verdade. Não é aceitável estarmos juntos em nossa comunhão como crente, trazendo malícia em nossos lábios. A malícia me impede, por exemplo, de participar da ceia do Senhor, e se eu não examino o meu coração e sigo em frente, eu não estou discernindo o corpo de Cristo. Assim, despojai-vos. Por isso, lançando fora, façamos a festa não com fermento velho da malícia. O crente, ele tem um comando do Espírito a se despojar dela. Veja 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 1.
1 Pedro 2:1 diz assim: portanto, o melhor, deixando, pois, deixe. A outra palavra de Paulo é despoje, lance fora, deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos, e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Não há como tomar um bom leite puro se você põe porcaria nele. Ou ter comunhão uns com os outros em verdade, no Espírito, se eu carrego malícia em minhas palavras e em meu coração. Na verdade, esse tipo de atitude está na raiz de toda fofoca e de toda maledicência. Assim como crentes, nós devemos ser vigilantes no nosso coração e na nossa comunhão como igreja, vigilante uns com os outros, para não permitirmos o irmão ao pecado, que se leve pelo pecado, mas chamarmos à parte com muito amor e gentileza, no contexto da amizade, no lugar certo, e exortarmos uns aos outros. Minha irmã, meu irmão, isto não convém. Minha irmã, meu irmão, isto é errado diante de Deus. Isto estraga a comunhão dos santos e abre uma porta para Satanás. Assim, meus irmãos, lançai fora toda a malícia. Malícia, meus irmãos, malícia existe e é detectado pelo Espírito. Assim precisa ser lidado e despojado. Tome isso como algo real. Todos nós podemos ser levados muitas vezes a não checar nosso coração, uma ira que se esfria, uma amargura que se esfria e permanece ali e começa a se comunicar por malícia. E o Espírito de Deus é entristecido e nós seremos disciplinados e nós perdemos bênçãos espirituais como crente, como igreja, se não lançarmos fora toda a malícia. Bem, despojai-vos da malícia. E a lista segue em frente. Para o crente, estou no capítulo 3, versículo 8. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência. Maledicência é a irmã gêmea da malícia. Porque a malícia se expressa de muitas formas, não é? Mas maledicência é uma malícia que se concentra nas palavras. Maledicência são palavras de calúnia, de linguagem injuriosa, de vilipêndio, de falar mal mesmo, de insultos. Isso é a maledicência. E isso era o perfume do nosso velho caráter. Estava grudado na gente, no escritório, na reunião da família no domingo, maledicência. Parece que nos unia mais como amigos carnais em nosso grupo. Se nós falássemos mal dos outros, nós estávamos mais unidos. Parece que o prazer das conversas era a maledicência no escritório e nas famílias. Era o perfume da nossa existência, o falar mal dos outros. Fazia parte desse velho caráter. Mas é uma peça manchada daquela velha vida, que deve ser despojada. Você tem uma tendência à maledicência? Monitore-se muito. Essa tendência à maledicência, ela pode se instaurar dentro de nós. E de repente, tudo é mal, tudo é feio, tudo é errado, eu só consigo ver o lado ruim de algo. Porque eu tenho que falar mal daquilo. Se instaurou em você, meus irmãos, dobre o joelho em casa. E ore, e ore, e ore, clame ao Senhor que livre-se disso. É como um corpo cheio de verme e bactérias, ira, cólera, um verme grande. Me recordo de uma parente, minha esposa falando sobre, a parente da minha esposa, já jovem adolescente, que um dia estava em casa comendo e conversando, na verdade, saiu um verme pela boca dela. Um macarrão, horrível, né? Se formou ali dentro, não sei se foi de carne suína não assada propriamente. Estava lá causando mal-estar. Assim a maledicência, quando ela se instaura dentro de nós, ela acaba com tudo. Tome isso como algo sério e mortifique, lance fora toda a maledicência. Mas agora despojai-vos também da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Palavras torpes ou corruptas. Sabe que algo corrupto, não é? Um litro de leite se corrompeu e começou a mofar, a apodrecer. Alguma coisa que se corrompe, um tecido mofado.
palavras impuras, corrompidas, coisas que são injuriosas, ofensivas, que vai estragar os pensamentos espirituais e a vida espiritual. Gostaria de fazer algumas sugestões do que está incluso aqui nesse palavras torpes da vossa boca, mas agora despojai-vos também de toda palavra torpe. A fofoca é uma palavra torpe, porque ela estraga a reputação de alguém. Passar adiante um pedaço apenas de informação para chocar alguém, para ferir alguém, jogar lama em alguém pelas costas da pessoa, falar insultos contra uma pessoa está mais próximo da maledicência, mas a fofoca está mais próximo das palavras torpes da vossa boca. Bom, certamente que falar mal de alguém injustamente está incluso aqui. Fofoca não edifica. A fofoca, meus irmãos, é tomar um prazer pessoal, íntimo, está ligado à malícia, veja, na ruína de uma outra pessoa. É jogar lama, assim está incluso em palavras torpes, corruptas. Há uma diferença entre expor algo necessário para uma disciplina, para uma compreensão, e este ato da fofoca, que é como pegar uma agulha e tentar furar a pessoa à distância. Isso é contínuo. Isso é visto pelo Espírito. Não permita que a conversa siga em frente. Deixe-me animar, exortar cada crente corajoso no Senhor. Você é tentado a ser um portador, uma portadora de informação que denigre? Tome uma atitude consciente para se livrar disso. Não permita. A conversinha começou ali, então começa a se denegrir uma outra pessoa. Tenha coragem cristã de dizer: minha irmã, meu irmão, vamos fazer parar por aqui esta conversa, ela não me edifica e ela não te edifica também. Isso faria a fofoca morrer ali, não é? Sabe por que às vezes nós não fazemos isso? Por um temor carnal de ofender, ou de mover a ira em alguém, porque o orgulho é terrível. O orgulho é igual uma ferida aberta, tocou nele, mas nós temos que ter coragem para isso, para parar toda a fofoca. Não permita que a conversa siga em frente, em casa, na igreja, depois do culto. Palavras que exaltam o ego também está debaixo de palavras torpes da vossa boca. Para gabar-se de algo que o ego realiza. Talvez foi legítimo, talvez foi maravilhoso, e você conseguiu, por muito esforço, realizar isso, alcançar isso. Mas então você sai falando sobre isso para se promover aos olhos dos outros, continuamente, e criar admiração, e se colocar no centro de tudo. Palavras que exaltam o ego, palavras torpes, está incluso aqui nesta categoria. Por quê? Porque é o orgulho que está sendo levado a ser massageado, o ego carnal exaltado. Eu estou encorajando as outras pessoas a exaltarem coisas, e você em particular. Então nós temos que ser muito sensíveis em monitorar estas coisas. Elas são inaceitáveis diante do Espírito de Deus. Puxe o fio da tomada antes que os olhos dos outros estejam sobre você, e você comece a roubar de Deus a glória. Porque o que há em nós, o que nós temos, que não nos tenha sido dado por Deus, ou alcançado que não tenha sido pela graça de Deus, nós podemos tomar para nós o louvor de qualquer coisa. Uma outra categoria que está debaixo de palavras torpes da vossa boca é a murmuração ímpia. Às vezes alguém cai nesse estado, coisa difícil. Por alguns dias, por algumas semanas, murmurando. Sabe o que é a murmuração de acordo com a palavra de Deus? É um louvor ao diabo. Se
Se você pensar desta maneira, logo você corta a murmuração. Você controla a si mesmo e para. Quando nós estamos desanimados ou frustrados, isso pode nos atacar. Assim, nos tornam pessoas um tanto cínicas, não é? Com a vida, com os outros, com tudo. Sem fé, murmuradores. E a pessoa transforma tudo em algo negativo, tudo está errado, não há nada de bom, tudo vai dar errado, esse plano, esse esforço, essa ideia, tudo vai dar errado, tudo tem que ser criticado, tudo tem que ser demolido. Isso é uma atitude de murmuração, uma disposição que corrompe, que dissolve em volta. E murmuração é uma declaração de falta de fé, como se Deus não existisse para resolver as coisas, para me orar a Ele e depender dEle. Eu ajo e me comporto como se não houvesse um Deus, como um descrente. E aqui nós estamos, meus irmãos. Aqui nós estamos nesta manhã, uma semana corrida de muitos trabalhos e desafios difíceis às vezes, mas nós temos o Senhor como nosso Deus. E nós temos o Espírito de Deus habitando dentro de nós. E nós temos os ouvidos de nosso Pai para responder o nosso clamor. E nós temos um banco de memórias de respostas às nossas orações. Bem, e nós lembramos também que nós recebemos todo o suporte do Senhor nas dificuldades, se nós nos submetemos a Ele e clamamos a Ele. E tudo isso deve aumentar nossa fé, nossa disposição, nossa confiança e afetar o nosso comportamento. Como nós poderíamos nos comportar como ímpios? O ímpio, seu louvor é a murmuração, é impressionante como nós éramos antes da conversão. Abrimos nossa boca para murmurar, criticar, negativar, como se Deus não estivesse vendo, como se Ele não ouvisse nossas orações. É infeccioso, não é? Porque contamina outras pessoas e faz as pessoas se entrarem no mesmo ritmo de murmuração. É algo que corrompe. Diminui o louvor que pertence a Deus e diminui a fé em Deus. Portanto, palavras torpes, despojai-vos, pois, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais, diz a palavra de Deus. Que coisa interessante, como pode isso estar aqui nesta lista e não na outra do não crente? Não mintais uns aos outros. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo. Eu me recordo um versículo em Efésios 4, 29, depois você dê uma olhada, sobre as palavras torpes, só para afirmar o nosso último ponto. Paulo diz lá aos Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Antes de entrar aqui em mentira. É um comando, não é? Deixa-me dar um exemplo, meu irmão, minha irmã. Guarde isso, é muito importante. Se você vai falar sobre algo, as palavras são muito, muito importantes. Se você vai descrever algo que aconteceu, uma ideia, algo que você viu para alguém, tome cuidado com as palavras. Porque ao usar um termo ou outro, você pode sugerir à mente do seu ouvinte uma visão, uma imagem, uma figura imoral. Ao descrever algo, você pode sugerir à mente da pessoa que está ouvindo, porque palavras trazem figuras, uma ação vil, maldosa. Não fale qualquer coisa. Palavras torpes da vossa boca. Me desculpe, mas eu tenho que usar essa palavra. Não, não te desculpo. Não se desculpe também. Não use essa palavra. Me perdoe, mas eu só posso falar nessa... Não, não faça isso. Não use palavras em sua expressão que comunique vileza à mente do ouvinte, sujeira, imoralidade, indecência. Escolha os termos. Monitore a maneira como você fala. Você não quer levar o seu ouvinte a pecar em seu coração. Você viu algo terrível, não queria ter visto, mas acabou entrando no teu campo de visão. Você precisa mesmo descrever isso para outra pessoa. Você não pode falar em termos genéricos. Você precisa dar detalhes. Meus irmãos, isso é tão absurdo e tão impressionante que há crentes e pastores e líderes que parecem não perceber isso. Eu me recordo de um determinado ministério que, combatendo o pecado e a imoralidade, colocou no seu site o vídeo de um caso de imoralidade numa igreja, que a câmera pegou ali
na sala e todo mundo adorando lá e falou, veja só você. Porque responsável pela vulgaridade e moralidade não é aquele que produz apenas, é aquele que passa para frente também. Como eu posso colocar diante dos santos de Deus algo que é odiado por Deus? Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca. Nada que é indigno, nada que é torto, deformado. Assim nós controlamos o nosso falar, nós não justificamos estas palavras. Bem, deixa-me voltar então ao nosso ponto aqui, na sequência do versículo 9. Não mintais uns aos outros, despojai-vos da mentira. Uma exortação particular aqui, separada para a mentira, por duas razões. Primeiro, que a mentira é um dano tão excessivo, tão grande, maligno à vida de uma pessoa e de uma igreja. E segundo, porque essa pequena palavra, mentira, ela esconde uma imensa família de tipos de enganos diferentes. Mentira hoje é tão comum, não é? Se você observar, quanto menos moral cristã existe em um ambiente, uma sociedade, uma comunidade, uma família, um escritório, uma firma, quanto menos moral cristã existe ali, mais a mentira é comum. Quanto menos temor a Deus há em um grupo, mais a mentira é comum, se exalta ali. É impressionante isso. Reduza a palavra de Deus, a mentira aumenta. A maioria das pessoas hoje no mundo afirmam que mentira é ok. Se vai te livrar de algo difícil, se você consegue ascender na escala social, é uma ferramenta, na verdade, mentir. Está ok exagerar no currículo para parecer melhor, esse tipo de coisa. Mas por que ok? Bem, porque todo mundo faz isso. Parte, é um instrumento da vida. Você percebe como os princípios mudam? Se os princípios bíblicos são colocados de lado, não espere nada de bom em um grupo, em uma sociedade, em uma família, em uma comunidade. Porque nós vivemos em uma geração que ama a mentira e pratica a mentira. Mas agora, diz o Senhor aos seus filhos e filhas, despojai-vos da mentira. Aquele que está no hábito, veja, aquele que está no hábito, no seu comércio, na sua venda, o que quer que seja, de esconder os defeitos de um objeto, de um serviço, ou que recomenda um produto para além do seu valor real e qualidade e possibilidade, para ter em troco ganho, que ele se despoje da mentira. Aquele que instrui um empregado, um colega de trabalho a dizer a outros mentiras sobre o produto, sobre o patrão, sobre isso, sobre aquilo, que se despoje imediatamente da mentira, diz a palavra de Deus. Aquela pessoa que está no hábito de colorir uma história, adicionando informações ou suprimindo informações importantes para a compreensão correta da situação, que essa pessoa se despoje da mentira. Muitas vezes, conversando com pastores, já vi isso acontecer, um crente, veja, precisa ser chamado para uma conversa, talvez uma conversa mais séria, ou para esclarecer algo. E infelizmente, é triste isso, crentes caem nisso aqui. Mentem, dando apenas parte da questão, reduzindo a sua responsabilidade num problema, fechando os olhos claramente para a sua parte naquele problema. Que eu estou diante do pastor e isso pode ser grave para mim, então, ou falando algo sobre o outro, quando na verdade eu tenho grande culpa nisso. Isso é maligno. Isso é maligno. E deixe-me lhe mostrar quão maligno isto é. Ao fazer isso, meus irmãos, nós mentimos para o Espírito de Deus. Porque Ele habita em mim, Ele habita em você. Como Ananias e Safira. Assim tenha grande temor da mentira. Aquele que ouve rumores sobre outra pessoa, mas não investiga a veracidade, então passa para frente o rumor, que se despoje da mentira. Aquele que ouve a versão de um,
mas não está interessado no que diz a Bíblia, e toma sua decisão assim, que se despoje da mentira. Aquele que circula informações como se fossem verdades, que se despoje desta roupa satânica. Informações que podem mesmo afetar seriamente a paz de um grupo, o caráter de uma pessoa, que ele se despoje da mentira, porque isso é um monstro danoso e terrível. Aquele que está no hábito de prometer algo, quando não tem qualquer intenção de fazer um esforço para cumprir a sua palavra, apenas diz e promete para alegrar o ouvinte, que ele se despoje da mentira. Aquele que está acostumado a encher a bola de uma outra pessoa com elogios desmedidos e irreais, simplesmente para ganhar uma vantagem, se despoje de toda a mentira. Aquele que está acostumado a mentir em uma conversa simplesmente para ganhar o argumento, pelo bem do ganho do argumento, que ele se despoje da mentira. Isso acontece muito. Bem, meus irmãos, aquele que sonega ofertas alçadas ao seu Senhor, na obra do Senhor, na qual ele é participante, beneficiado, e assim mente ao Espírito, como Ananias e Safira, dizendo que não tem o que tem, e que não pode participar melhor no avanço da obra do Senhor, quando pode, que ele, que ela se despoje de toda a mentira. Pense da seguinte maneira: digamos que este objeto aqui, este púlpito não existisse um dia, e ele veio à existência, certo? A mentira não existia, Satanás a trouxe à existência. Ele trouxe, ele é o originador, o pai, o originador da mentira no universo. Por isso, ele é chamado de pai da mentira. E o seu objetivo contínuo é conseguir que muitos e mais crentes, o maior número possível de crentes, retornem à mentira. A mentira, de novo, é como uma perna amarrada no nosso calcanhar, querendo voltar para a velha vida. Ele está sempre buscando puxar, porque ele sabe quão destrutiva é a mentira. A mentira está na base dos maiores pecados, a mentira está na base da deformação moral. Veja o movimento LGBT. Entregar-se a algo assim é uma mentira profunda. Eu tenho que mentir para mim mesmo, dizer que eu sou o que eu não sou, quem eu não sou, eu querer ser a outra pessoa. Eu tenho que desmentir para minha mente, a minha consciência, dizer que está tudo bem, isso é normal. Eu vivo numa mentira, eu promovo a mentira, eu amo a mentira. Isso me domina, assim o meu caráter se torna de mentira, nos meus atos, nos meus afazeres, nos meus negócios e tudo mais. A mentira é auto-engano. A mentira está sob o poder de Satanás. Você não quer se ver fazendo algo que trouxe o mundo à destruição. A palavra de Deus diz que não entrará no reino de Deus aqueles que amam e praticam a mentira. Assim, Satanás trabalha em cima de nós para que a mentira se torne algo natural. Vai começando com desculpas. E a mentira tem um poder muito grande de enganar, porque é mentira. Me lembro de uma pessoa que conheci, falecida hoje, que mentia tanto, mas tanto, que era realmente impressionante. E conforme ela foi envelhecendo, chegou um momento em que ela começava a acreditar nas próprias mentiras e não sabia se era verdade o que tinha acontecido, se ela tinha mentido. E outras vezes ela própria creu numa mentira e deu com os burros na água. A mentira te engana e te domina. Não brinque, não faça parceria com isso, não use como instrumento de nada. Mentira é pedir ajuda ao diabo para te socorrer. Nós somos muito tentados a isso. É algo feio, sujo. Assim, o comando da palavra de Deus para um homem ou uma mulher salva é: despojai-vos de toda a mentira. A dificuldade da mentira é que não é só uma peça do vestuário, ela vem em muitas peças pequenas, que precisam continuamente ser despojadas. É a perversão da velha natureza. Você vê, às vezes, mesmo líderes cristãos mentindo sobre os seus ministérios, usando a mídia, esquemas profissionais no YouTube,
propaganda para mentir sobre as suas igrejas, sobre o que Deus está fazendo através delas, pelo seu ministério, que só eles e elas podem fazer para você. E a maneira como a sua igreja é tão maravilhosa e superior em poder a qualquer outra. E você realmente crê que Deus está usando estas pessoas quando elas exageram no que oferecem e mentem no que dizem sobre o seu ministério? É claro que não. O fruto da mentira vem do diabo, nunca de Deus. Assim nós medimos as coisas pela verdade. Meus irmãos, o versículo ele diz: não mentais uns aos outros, nem no mundo, nem mesmo para com seu irmão. Em Efésios 5, 25, se você voltar um pouquinho comigo, preciso correr para a nossa conclusão. Paulo diz assim sobre a mentira. 5, 25. Perdão, 5, 8. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Palavras, não é? Como filhos da luz. Há muito no capítulo 4 também sobre este tema da mentira. Não temos tempo nesta manhã para voltar, mas eu lhe recomendo este capítulo 4 para uma meditação mais profunda. Como eu poderia mentir e ser insincero com um irmão, quando nós somos parte do mesmo time? É como se nós somos parte do mesmo time para um objetivo, para uma corrida, para uma guerra, para um propósito, e nós estamos passando a perna, rasteiros nos outros. Como nós podemos agir assim com um irmão, com uma irmã? Queridos irmãos, nada é mais importante em uma comunidade, em um grupo, do que a verdade, e a verdade em amor. A verdade liberta, a verdade cura em amor. O amor nos faz andar sempre em verdade. A Bíblia representa a verdade com a metáfora da luz. Se andarmos na luz, 1 João, temos comunhão uns com os outros. Se não andamos na luz, como podemos ter comunhão com os outros? Assim a verdade em amor. Se você encontra uma mentirinha se formando em teu coração e vindo ao teu lábio, pare isso, mortifique isso na conversa, despoje dessa atitude. Pense sobre o Senhor Jesus. Ele ouve as minhas palavras, nele nunca houve mentira, nem dolo, nada do tipo. Ele não muda, ele é maravilhoso, ele é o nosso padrão. Isso é basilar. Onde há mentira, não há edificação de caráter. Bem, no versículo 8, então, correndo para a nossa conclusão dessas exortações, essas chaves para o caráter, ele diz: não mentais uns aos outros, versículo 9, perdão, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes de um novo homem. Bem, é claro que é difícil simplesmente parar algo que está em movimento. Mas essa é uma passagem que não diz apenas pare. Ela fala sobre algo que deve ser feito. Revestir-se de algo, colocar algo no lugar daquilo que você tirou. E do versículo 10 em diante, eu não tocarei neles, mas no próximo domingo, a roupagem do cristão. Nós lemos sobre esta roupagem. E o versículo diz que nós fomos renovados, e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. A vida cristã é uma vida de renovação. Você continua tirando o velho e colocando o novo. Ela é contínua. Não se adapte ao velho. Não permaneça, não permita que velhos traços da sua natureza continuem ali. Continue a trazer isso diante de Deus com grande esforço. E Ele te ajudará e você ficará tão alegre e honrará o Senhor, vendo-se mudar, avançar, melhorar como pessoa. Eu penso que uma das tristezas para um crente sincero é ele próprio. Você já se viu com isso? Quando você chega em casa, às vezes, e eu não quero nem me ver no espelho. Como eu gostaria de ser uma outra pessoa, eu não ter falado isso e aquilo e aquilo. Isso é possível. Pelo Espírito de Deus, em obediência a Ele, você vai se despojando e se revestindo. E você se vê uma nova criatura em Cristo.
Quão maravilhoso isto é! Só o verdadeiro crente consegue isso porque ele tem o Espírito de Deus habitando nele, habitando nela. Assim nós somos pacientes com o não convertido, mas quanto a nós somos diligentes e decididos a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Bem, odeie estas coisas, odeie toda fofoca, veja a ferida, o mal que ela causa, deteste o orgulho em você. Um espírito murmurador, acabe com isso, não permita que aumente. Se você detestar estas coisas, mais uma vez, é muito mais fácil se livrar delas, não é? Se você odeia algo, é fácil você conseguir se livrar. Assim, exercite o sentimento contra estas coisas em si mesmo. E logo você receberá graça pedindo do Senhor e conseguirá vencer estas coisas. Não se associe ou gaste tempo assistindo coisas mencionadas nesta lista. Envolva ira, cólera, maledicência. Não se alimente disso. Essa é a propaganda do mundo. E assim, recorde-se a si mesmo, todos os dias, isso é fundamental, que o Espírito Santo de Deus, que foi enviado pelo Senhor à sua igreja, neste mundo ele tem um lugar de habitação, que é uma residência permanente dentro de cada crente. Se nós lembrarmos disso a cada manhã, isso nos ajudará tanto, queridos irmãos. Você não poderá assistir certas coisas dessa lista com o Espírito de Deus sentado ao teu lado, ou falar certas coisas de ira, de orgulho, quando ele está aqui, da parte de Deus. Nós devemos lembrar todos os dias, o Espírito de Deus tem residência permanente dentro de mim. Eu estou me arrumando para ir para o trabalho, eu estou me arrumando para começar o dia em casa, muitos afazeres, vou lidar com adultos, crianças, idosos, o trânsito. O Espírito de Deus habita em mim, é o selo da minha salvação. Ele pode ser entristecido, diz a palavra de Deus. Eu não entendo perfeitamente isso, mas eu não quero entristecer o Espírito de Deus. Eu não quero apagar o Espírito, apagar as moções do Espírito em mim para resistir ao pecado, dando vazão ao pecado. Diga isso, lembre-se da habitação do Espírito de Deus. Assim, meus irmãos, esse é um chamado à coerência. Portanto, diz o apóstolo Paulo, já que vocês ressuscitaram com Cristo, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos revestistes despistes do velho homem com seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E que Deus, o Espírito, tenha compaixão de nós, não nos deixe esquecer isso, nos humildeça diante do trono do Pai, e nos mude e nos torne mais como o Senhor Jesus Cristo nesta manhã.